boa noite a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. O título que trouxemos para a reflexão da noite de hoje, ele foi retirado do livro Libertação pelo Amor, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Martírio do medo. Como todos nós sabemos, o martírio, a palavra martírio, tem vários significados. Dentro do que queremos refletir na noite de hoje, na proposta de Joana de Ângeles, seria um sofrimento extremo, profundo, que o medo pode nos causar. E o medo é uma ocorrência natural do organismo, representado por um conjunto de sentimentos que se manifestam causando inquietação, causando angústia, diante de uma situação que pode ser real ou pode ser imaginária. E diante dessas situações, vamos ter a presença de uma situação que causa ameaça a nós, que nos deixa assustados, que nos coloca numa situação de desconforto emocional perante o que estamos vivenciando. Seria uma reação natural do nosso organismo. E nós, seres humanos, traduzimos essa reação no nosso corpo físico, a partir do sentimento de pavor que muitas vezes vem acompanhado nesses momentos. A pupila fica dilatada, a reação de susto, gagueira, como também tremores. São reações do nosso corpo, mostrando o que está acontecendo no nosso emocional. E tudo isso é transmitido numa reação que o nosso corpo apresenta diante dessas situações que podem ser reais ou podem ser imaginárias. E o medo, ele é necessário à nossa sobrevivência, para que possamos preservar a vida, para que possamos cuidar e não nos colocarmos em situação de risco, cuidando de preservar a vida. Isso está em nós, seres humanos, como também nos animais. É uma forma de termos segurança, o medo dentro da sua normalidade, para preservar a nossa vida. É um instinto básico do ser humano. Mas o medo, ele pode, como dissemos, ter duas origens. Ele pode ser de uma situação real, quando, por exemplo, estamos diante de um animal feroz, perigoso, que assusta. É natural que recuemos com medo. Numa situação que causa uma expectativa, que causa dúvida, incerteza, é o desconhecido. Podemos também colocar como exemplo, se temos um procedimento cirúrgico pelo qual vamos passar. É natural um procedimento de risco, é natural que venhamos a sentir um certo medo. Está dentro de uma realidade, como a própria palavra diz. Está dentro da normalidade. E isso é parte da nossa insegurança emocional. Então vamos sentir medo diante dessas situações, principalmente diante do desconhecido. Tudo que chega para nós que é novo, normalmente a gente sente medo, porque a gente não sabe muito bem como tudo irá se desenrolar. Foi o que aconteceu com a chegada da pandemia. Houve muito medo a princípio, até pânico em muitas pessoas, por conta desse momento totalmente novo que estamos vivendo sem precedentes, né? E temos o medo imaginário. Como a própria palavra diz, ele é fruto da nossa imaginação. E ele consegue desfigurar toda a realidade. Ele está muito associado às preocupações que alimentamos. E esse medo consegue provocar em nós uma desorganização profunda no nosso emocional e no nosso psiquismo.
ele é um medo que causa em nós transtornos muito grandes, porque o medo, o que sentimos no nosso emocional, no nosso corpo é real, mas ele não se fundamenta em nada de real que esteja acontecendo. Ele está se processando totalmente na nossa imaginação e colocamos isso como uma verdade, como uma realidade que está acontecendo somente na nossa mente. E é muito tormentoso, é muito torturante viver sob a pressão do medo assim, o medo imaginário. Porque o medo, quando ele está em excesso, quando ele está exagerado, ele se torna um dos fatores de maior angústia do ser humano. E ele passa a consumir as nossas energias vitais. E isso é muito torturante para o ser, vindo, em muitos casos, a desenvolver doenças que precisam de tratamento médico, que teve toda uma origem num processo de medo imaginário alimentado profundamente. Então, é muito sofrimento que se tem quando se alimenta o medo de forma exagerada. Narcisa, no capítulo 42 do livro Nosso Lar, em diálogo com André Luiz, nos preparativos dos atendimentos que seriam realizados, ela coloca em um determinado momento do diálogo com André Luiz que o medo é um dos piores inimigos que temos, porque ele se aloja na nossa alma e consome palavras dela, e consome as nossas energias mais profundas. E naquele momento, ela coloca para André Luiz que na colônia estavam sendo feitos trabalhos de preparação, exercícios para se trabalhar o medo naquele momento, em especial em que estavam sendo atendidos espíritos que haviam sido desencarnados na guerra, e esses exercícios em relação ao medo estavam recebendo mais atenção do que propriamente os treinamentos de enfermagem, pelo tamanho da destruição que o medo é capaz de causar nos seres humanos. E André Luiz naquele momento não entende muito bem a profundidade das palavras de Narcisa, e ela o acalma dizendo que com o tempo, mais tarde, ele entenderia as razões dela estar colocando o medo como algo tão profundo, tão destruidor para os seres humanos, que ele precisaria de um tempo para alcançar esse entendimento. Miriam Lopes, no livro Os 4 Gigantes da Alma, um livro muito estudado, muito comentado, e Miriam Lopes, foi um doutor, professor de psicologia há muitos anos e de psiquiatria na Faculdade de Barcelona, e ele trata nesse livro os 4 gigantes da alma. Ele coloca o medo, a ira, o dever e o amor. Lembrando que Joana de Ângeles fala desse tema também ricamente, e ela coloca os 4 gigantes como sendo a ansiedade, a solidão, a rotina e o medo. Então o Dr. Miriam Lopes, ele coloca um trecho do livro, ele coloca que o medo é um gigante que se enraiza profundamente no ser e se alimenta da necessidade que temos em preservar a vida. Mas, quando se alia à imaginação, ele cria neuroses capazes de paralisar a vida de uma pessoa. O poder que o medo tem em nós. E o medo, ele pode ter causas, que vamos colocar algumas aqui, na visão espírita, esse medo exagerado, que é o tema que estamos colocando, o martírio do medo, esse medo profundo que nos impede de viver com normalidade. Ele pode ter causas nas vivências que tivemos além do túmulo, quando no plano espiritual, após o desencarne, tivemos os reencontros com as nossas vítimas e passamos ali a sofrer perseguições,
martírios profundos que nos marcaram muito, fazendo com que o sentimento de culpa surgisse em nós. E mesmo reencarnando, esse sentimento no nosso inconsciente nos causa um incômodo na forma desse medo exagerado. As nossas experiências no plano espiritual, após o desencarne, quando tomamos consciência dos nossos equívocos, e então o sentimento de culpa também veio se alojar em nós. Esse medo pode também estar associado a uma culpa por ocorrências que arrastamos infelizes de outras existências ou desta existência, e não superando o trauma dessas vivências que temos consciência serem equivocadas, essas experiências, por atitudes nossas, muitas vezes deliberadas, que configuraram crimes, acabamos por também fazer com que o sentimento de culpa se instale em nós. E vamos arrastando esse sentimento. Ou fruto de uma educação equivocada, onde as crianças sofrem traumas por conta dos seus responsáveis, querendo contê-las, criam imagens de assombração, de monstros, para que elas possam serem contidas, sem se darem conta, esses pais, muitas vezes, que estão criando, nas crianças, clichês que vão trazer-lhes profundos sofrimentos, já quando crianças ou na idade adulta. E a pessoa que vive sob o domínio do medo, ela vive assustada, ela vive insegura, muitas vezes raivosa, por ter que lidar, viver todos os dias com essa angústia em si e desejar libertar-se desse medo que lhe martiriza. E muitas vezes, em decorrência desses sentimentos, temos aí outros sentimentos que nascem, que fazem até com que a pessoa tome atitudes, posturas de extrema rebeldia, parecendo até que é uma pessoa muito corajosa, um intrépido, mas ao contrário, é para disfarçar toda fragilidade, todo medo que está trazendo em si. E isso vem na forma de inquietações, isso vem na forma de insegurança, por conta do domínio do medo. E Hamed, no livro Um Modo de Entender, Uma Forma de Viver, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, ele coloca algumas alterações emocionais que a pessoa que vive dominada pelo medo pode apresentar, como sendo a inquietação mental, tem dificuldade de acalmar-se intimamente, quando lê uma página de um livro tem que ler várias vezes, pela dificuldade de absorver o que está escrito, porque a mente vive muito agitada, muito atormentada. O pessimismo, a insegurança, a irritação persistente, bem como a melancolia, a facilidade para o choro, pode indicar esse estado de medo que a pessoa vive com essas reações emocionais perturbadoras. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela fala que o medo, diante do desconhecido, diante do perigo, como já colocamos, é normal.
É um instinto básico nosso, de defesa, de preservação da vida. Mas quando o medo se torna exagerado, que é a nossa proposta de reflexão na noite, quando ele se torna exagerado, levando a quadros de ansiedade, estados de conflitos profundos, de imaginação altamente atormentada, de pavor que causa instabilidade emocional, esse quadro do medo já está como um estado de fobia. E a fobia impede o ser humano de viver uma vida com normalidade. Porque a fobia ela pode estar relacionada a um objeto. Tem pessoas que não podem ver uma faca. Quem tem a fobia em relação à faca. Ela pode estar relacionada a uma situação, viajar, por exemplo, a um momento, como estar em uma multidão, atravessar túneis, relacionada a hospital, injeção, sangue, pode estar relacionada a animais, insetos, pode estar relacionada a fenômenos naturais, tempestades, enchentes. E a fobia, ela se apresenta como um medo exagerado, fora totalmente da normalidade. E ele é persistente. Muitas vezes, antes da situação acontecer, a pessoa já está extremamente alterada emocionalmente por conta da fobia que tem em relação à altura. São mais de 500 que são relacionadas às fobias, relacionadas a experiências difíceis que tivemos ou que provocamos e que ainda não superamos. Não temos a paz na consciência ainda para ter a libertação no nosso íntimo desse medo, desse pavor, desse tormento, desse martírio. Temos também o pânico, a síndrome do pânico, que é um estado em que a pessoa sente uma alteração emocional profunda de que vai morrer, mas não mata. A síndrome do pânico não mata, mas a sensação que a pessoa tem é de que vai morrer. Taquicardia, sudorese, as pernas, não sente as pernas, falta de ar, sente tudo uma reação como se fosse morrer. Coloca a pessoa em vexame. Quem tem uma crise de pânico em meio a uma multidão, em público, tem uma situação de vexame, causa extremo mal-estar. E a pessoa, numa crise dessa, precisa profundamente buscar o estado de oração, de elevação, de correção do pensamento para poder ir vencendo a crise. Então o medo, ele é agente de muitos males. O medo exagerado. Ele é agente dos ciúmes, o medo de perder, que muitas vezes leva a tirar a vida do outro, movido pelo ciúme que por trás tem o medo alimentando esses ciúmes. O medo, ele causa as neuroses, as alucinações, a insegurança, a instabilidade emocional, esse medo que foge da normalidade. E como ele consegue causar essa alteração emocional em nós? Junto a nós temos espíritos que nos acompanham, que estão ligados a nós. E com eles, não tivemos situações felizes, vivências felizes.
E esses espíritos ainda nutrem sentimentos infelizes em relação a nós. E quando temos uma baixa de vibração pelo pensamento, pelo sentimento, eles se aproveitam desses momentos para nos envolverem nesses sentimentos que trazem em relação a nós, que ainda não conseguiram nos perdoar pelo mal que eles fizemos. Então eles se aproveitam dessa nossa fragilidade. E quando estamos tomados por esse medo profundo, eles se aproveitam disso e fazem com que o nosso medo se torne maior ainda. E aí já entra o processo da obsessão, o que torna mais doloroso todo o sofrimento que o medo possa estar causando. Então o medo, ele tem origem, o medo dessa forma, no nosso espírito. Então o nosso espírito está enfermo e ele precisa de tratamento. No combate ao medo, é recomendado que busquemos assumir responsabilidades e assumi-las com persistência, porque é muito comum na pessoa que vive amedrontada e traz esse adjetivo, porque normalmente ninguém gosta de ser chamado de medroso ou de medrosa. Ah, mas fulano é medroso, e todo mundo passa a conhecer aquela pessoa como uma pessoa medrosa. É um adjetivo que ninguém quer, ninguém gosta, e principalmente quem realmente é medroso. Ele sabe que ele é medroso, mas ele não quer que ninguém saiba o quanto ele é medroso, porque a gente quer esconder isso. E então, assumindo responsabilidades, com o trabalho persistente, a pessoa vai buscar então essa reconstituição íntima, que vai obrigá-la a cumprir o que assumiu. E isso vai trazer de volta a confiança. Porque a pessoa medrosa, ela é extremamente desconfiada. Porque traz na sua consciência os atentados que fez contra a vida, o quanto atentou contra a vida, contra as leis de Deus. E isso vem em forma de perturbação emocional, configurada no medo. Então, como atentou contra a vida, muito, vive desconfiada da vida, como se aguardasse a todo momento que a vida fosse lhe devolver o que ela fez contra ela. E isso vai provocar preocupações exacerbadas, estado de ansiedade, de angústia, causando um extremo desconforto íntimo e o desejo constante de ter o controle de tudo e de todos, para evitar qualquer situação que venha lhe colocar em desconforto, em perigo, que lhe tire da zona de conforto. Porque o medo exagerado faz com que tenhamos o desejo de estar sempre na nossa zona de conforto. Mas chega um momento, Joana de Ângeles fala isso no capítulo que citamos, 28, libertação pelo amor. Chega um momento que não tem como fugir. A gente pode fugir, insistir, mas chega uma hora que a gente tem que encarar de frente. Sair da zona de conforto e vencer os medos que nos atormentam, que nos impede de viver com a normalidade devida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, itens 22 e 26, Mateus narra aquele momento em que Jesus anda sobre as águas. Os discípulos estavam no barco, já era tarde da noite, e as ondas estavam muito agitadas. O mar estava muito agitado, o mar da Galileia, ou lago de Genezaré.
o mar, porque ganhou esse nome Mar da Galileia, porque é um lago tão grande por sua extensão, ficou conhecido também como Mar da Galileia. As ondas estavam tão agitadas e o barco se agitava tanto que os discípulos estavam ali com muito medo, e já era tarde da noite. Então, em meio àquela escuridão e naquela agitação, Jesus aparece. E um logo grita, é um fantasma. E grita com medo. Mas Jesus acalma os discípulos dizendo: tem de bom ânimo, tenham coragem, sou eu, Jesus. E Pedro então diz: se és tu, Jesus, faça com que eu ande sobre as águas como tu estás a andar. E Jesus, como sempre, na sua tranquilidade, no seu exemplo, apenas diz: então venha. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Mas num determinado momento, Pedro tem medo, duvida de si mesmo, e ele começa a afundar. E grita desesperado: socorro, socorro! E o mestre vem, lhe dá a mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? E retornando ao barco, o vento, Jesus, com seu poder, acalma o vento. O medo de Pedro. Pedro estava sob a proteção de espíritos superiores, que o ajudou a vivenciar aquele fenômeno de levitação. Mas no momento em que ele teve medo, em que ele duvidou de si mesmo, não do mestre, que ele não teve fé em si mesmo, ele afunda. E aprendemos com essa passagem, além de muitas lições que podemos retirar dela, que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão, ele está sempre disposto a nos auxiliar. Quando ele se dirigiu ao mar e apareceu para os discípulos, porque ele sabia que os discípulos estavam em aflição, e foi socorridos. E quando Pedro pede a mão, ele não nega, e prontamente, carinhosamente, o socorre. E Jesus está a nos dar a mão, a nos tirar das águas que querem nos consumir no mar da vida. Mas precisamos confiar nisso, ter fé, porque os espíritos que estavam auxiliando Pedro naquele processo de levitação, em nome de Deus, não interferem na vontade de Pedro, nos sentimentos que Pedro teve. Enquanto ele confiou, ele conseguiu levitar. No momento que ele duvidou, não foi possível continuar a levitação. Então, para que Deus haja em nós, é preciso que façamos a nossa parte. É preciso que reconheçamos em nós essa essência divina que trazemos. E que estamos reencarnados enquanto espíritos imortais para triunfar. Para que o medo não domine a nossa vida. Não nos impeça de vivê-la como deve ser vivida. Nas experiências engrandecedoras para o nosso espírito. Para que o medo não nos impeça de perdoar, de recomeçar, de fazer amizades, de acreditar em dias melhores, para que o medo não nos impeça de viver a vida. Joana de Ângeles diz: não temas a vida e nem receis a morte. Se não temos medo de viver a vida com todas as experiências que ela pode nos proporcionar, para crescermos em espírito, progredirmos, certamente não teremos medo da morte. Porque entendemos o que vem a ser a reencarnação, o estar reencarnado, a razão de estarmos aqui neste plano. Então vamos nos entregar com coragem,
para as experiências, vencendo nossas neuroses, nossas fobias, vencendo os medos que nos atormentam e que tem como causa principal, como colocamos, a culpa, a consciência atormentada pela culpa, a consciência acusando-nos como sinal de alerta o tempo todo que estamos em dívida com a vida. Só iremos apaziguar a nossa consciência. Coloca Joana de Ângeles. O dia, ou melhor, à medida que conseguirmos desenvolver em nós o sentimento do amor. Ela coloca: o antídoto para o medo é o amor. Interessante que ao lermos a gente fica na expectativa dela dizer assim: o antídoto para o medo é a coragem. E ela coloca o amor. Mas por que o amor? Porque o medo em nós, atormentando-nos a existência, é a ausência do amor. O amor é a representação de todos os sentimentos nobres, da paz, da serenidade, da caridade, da fraternidade, da união, do respeito. Todos os sentimentos nobres que imaginarmos estão representados no amor. Por que o medo nos atormenta? Por causa da culpa. Da consciência de culpa que não foi vencida ainda. Então, quanto mais nos esforçarmos para trazer esse sentimento presente em nossa existência, vencendo os vícios morais na figura maior do orgulho e do egoísmo, à medida que os nossos esforços forem redobrados nesse sentido, vamos vivendo com mais tranquilidade, com mais coragem, sem tanto medo da vida. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Os irmãos maiores do plano espiritual dizem a Kardec em resposta a essa questão que a felicidade para a vida material é a aquisição do necessário, mas para a vida moral é a paz na consciência e a fé no futuro. Como desejamos essa paz na consciência? Certamente deve ser o que mais cobiçamos na nossa existência. Ter paz na consciência. Enquanto espíritos em evolução. E essa paz só iremos alcançar à medida que o amor começar a fazer parte do nosso viver. O Espírito de Verdade diz no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, o sentimento do dever cumprido dá a tranquilidade ao espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma, o corpo já não sente tanto desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais abalado estiver o espírito. E a gente sabe como esse corpo está sofrendo, porque o espírito não está em paz, porque essa tranquilidade estamos em busca. Então esse medo que porventura possa estar tornando o nosso viver cheio de intranquilidade, possa estar perturbando a nossa vida, ele tem razões em culpas que arrastamos, e só o amor é que pode nos ajudar a encontrar a coragem de viver. Porque ser corajoso não é apenas se lançar em situações de risco, de perigo, entregar o próprio corpo. Não é apenas isso. Ser corajoso é muito mais. É ter coragem de vencer a si mesmo naquilo que trazemos de limitações, de sofrimentos profundos, de imperfeições que nos impedem de viver a vida como gostaríamos de vivê-la
com a paz na consciência. Ter coragem de enfrentar a nossa processo. E então vamos buscar no trabalho fraterno, no culto do Evangelho no lar, esse momento magnífico entre família e que traz benefícios profundos para todos os envolvidos naquela energia quando cultivamos o culto do Evangelho. O estudo sincero do Evangelho, a água fluidificada, o passe magnético, a oração diária. Quando nos entregamos à oração, nos entregamos a um profundo momento de diálogo com Deus, com Jesus, com os Espíritos amigos, a quem nos dirigimos. E nessa hora somos envolvidos pela meditação, pela reflexão, e acabamos alcançando entendimentos que muitas vezes não estamos conseguindo, justamente porque não estamos nos policiando ou nos entregando mais aos momentos de oração, reunidos na nossa casa espírita, no aconchego do nosso lar e principalmente nas nossas atitudes diárias, porque orar não é somente, Cássia Lavigne falou muito bem sobre isso outro dia aqui, não é simplesmente parar e dialogar com Deus, mas orar está na expressão das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, das nossas palavras. Esse é o estado de oração constante, no trabalho que fazemos pensando no outro, num pequeno gesto, uma pequena palavra, um silêncio, mas a preocupação é em fazer bem ao outro. Então vamos nos envolvendo na oração, vamos buscando as terapêuticas espíritas para que haja essa reconstrução íntima em nós, para que nos tornemos pessoas equilibradas e muito corajosas. Estamos vivendo dias desafiadores, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Que a paz do Cristo nos envolva. Muito obrigada pela atenção de todos e um feliz retorno ao nosso